Bom, vamos agora então ao que está acima, né, do tabuleiro e suas peças visíveis. Eu vou comentar para vocês os 12 passos que a mão dos dominadores globais, que é a parte do jogador que eu já expliquei aqui, né, as 3 partes, jogador, mão e peças, eu vou mostrar para vocês os passos que a mão seguiu, a mão do dominador global, para efetivar os movimentos no tabuleiro, segundo a estratégia dos dominadores globais. Para isso, ela, a mão, sempre se serviu de suas peças, o que ficou imortalizado nos quadros que representam essas autoridades. Reparem, nesses quadros, a mão escondida, o que eles quiseram representar, que existe uma mão oculta que efetivamente dá as cartas. Vejam os quadros. A estratégia da mão oculta, a mão do jogador, quando move as peças no tabuleiro. Peças são movidas, não se movem, ok? Já falei disso nos outros vídeos. A estratégia da mão oculta, usando suas peças visíveis, passou por 12 fases. A primeira foi infiltrar elementos nas castas dominantes da humanidade terrestre desde a antiguidade, privilegiando o mundo acadêmico e o mundo político, e em todas as nações ou grupos de poder chaves. Eles infiltraram esses elementos em todas elas. E como foi feita essa infiltração? Usando as técnicas conhecidas, né, também dissuasão, também simulação e dissimulação. O segundo passo foi assumir o controle das 5 áreas essenciais de que já falei nos vídeos: a produção, oferta e distribuição de água, energia, saúde, alimentos e emissão de dinheiro. O terceiro passo foi introduzir a tecnologia, assim que o ser humano terrestre foi capaz de assimilar, introduzir a tecnologia de forma a criar uma dependência total das pessoas, prendendo-as num mundo tecnocrata e tecnológico, deixando-as vulneráveis, incapazes de sobreviver de uma forma independente. O quarto passo foi assumir o controle no campo da formação educacional, manipulando a informação, dominando escolas e universidades, moldando as mentes das gerações que chegavam, corrompendo a sua resiliência e minando o seu espírito. Corrompendo a resiliência e minando o espírito e moldando as novas gerações que chegavam. Aí então foi para o quinto passo: assumir o controle da narrativa, dominando completamente todos os meios de comunicação, podendo assim ditar o que é certo e o que é errado, quem é mocinho e quem é bandido, criando a ditadura do politicamente correto, etc. Na verdade, subvertendo o sistema de crenças e valores, a peça bispo, né, de que nós já falamos na nossa analogia. O sexto passo foi controlar a narrativa utilizando as vulnerabilidades do sistema democrático, colocando seus infiltrados nos mais elevados postos de poder, ou seja, usando a própria democracia e as suas fragilidades para colocar aqueles que eles infiltraram no poder e nos governos, na maioria dos países. A maioria dos governos, de forma clara ou dissimulada, está ligada a eles. O sétimo passo, já tendo o poder econômico e o poder político sob seu controle, eles estão a submeter o poder armado, assim como as principais agências de inteligência do planeta, cujos líderes observam a agenda deles ou estão sujeitos ao bloqueio da percepção do todo, uma técnica que eu já expliquei aqui em outros vídeos. O oitavo passo foi que, de posse do controle informacional e da narrativa, eles utilizaram a velha estratégia, porém muito eficaz e eficiente, de dividir para governar, o que vem acontecendo desde a antiguidade. É uma técnica antiga, porém extremamente eficaz. E eles utilizaram ela para dividir os países alvo da sua agenda. Dividir para governar ao moldar o sistema de crenças e valores. O sistema de crenças e valores foi uma ferramenta fundamental para conseguir esse resultado, dividir para governar. Usando a técnica da janela de Overton também, que foi muito importante, de que eu já falei aqui no canal sobre a janela de Overton, eles foram subvertendo os conceitos e dividindo a sociedade ocidental em grupos antagônicos, jogando uns contra os outros para fragilizá-la por dentro. Eles estão minando a sociedade por dentro, criando ódio e rancor entre vários grupos antagônicos que eles criaram e estimulam para enfraquecer o Ocidente por dentro. Utilizando as técnicas de guerra de quinta geração, de que já falei em vídeo, estão destruindo o Ocidente de dentro para fora, sem gastar sequer uma bala. Botas no chão serão o ato final, se necessário, depois do Ocidente conflagrado e enfraquecido
perder a capacidade de resistência. Utilizar essas técnicas de quinta geração foi o 9º passo. Vamos agora ao 10º. Com o poder político controlado, o sistema de crenças e valores minado e o poder militar sob controle, o poder armado sob controle, eles concentraram seu foco em destruir agora a base da prosperidade que dá às pessoas uma autonomia indesejada por eles. Tornou-se, então, no 10º passo, fundamental a essa altura, destruir a economia e tornar as pessoas dependentes do Estado. E aí, para isso, vamos ao 11º passo. No 11, para destruir a economia de forma contundente, foi necessário introduzir catalisadores que causaram medo e histeria coletiva. Ademais, colapsar o mundo virtual, do qual as pessoas se tornaram completamente reféns, e isso pode ser feito com ataques hackers às linhas de suprimentos, às supply chains, e com uma cyberpandemia, é o passo seguinte. Ao colapsar as linhas de suprimentos e ao atacar as estruturas sensíveis de uma nação, né, a infraestrutura sensível, né, você ataca a infraestrutura sensível e, ao mesmo tempo, as linhas de suprimento. Você consegue, então, colapsar a economia e também o mundo virtual através do que está sendo chamado de cyberpandemia. Assim, nesse passo 11, iniciou-se a introdução de catalisadores para criar as pré-condições para o checkmate global, que fará, então, o ato derradeiro, que é o 12º. No 12º, com a economia colapsada, distúrbios sociais desestabilizadores, indisponibilidade de recursos básicos à manutenção da vida e medo generalizado, estará criado um ambiente, então, para a introdução de um novo amanhecer, uma nova regra, um novo contrato social, a reinicialização. Nesses 12 passos, eu procurei resumir toda a trajetória que a mão, ao mover as peças no tabuleiro, a mão é oculta, está sempre por baixo, como mostrou as ilustrações e fotos que eu mostrei, de várias autoridades mostrando isso. A mão oculta, por baixo, manipula as peças visíveis em cima do tabuleiro. Peças não criam estratégia, peças são movidas pela mão. Uma guerra subterrânea é travada há muitos séculos sob o controle do planeta. Ela envolveu todas as técnicas de guerras de quinta geração e algo mais. As consequências dessa guerra, que agora está chegando à fase final, começaram a emergir, deixando evidente a sua face visível. Meus amigos e amigas, juntem as peças, entendam o jogo. O tempo passa rápido. Eu estou falando para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir e para quem quer entender. O preço para os incautos e nécios será proporcional à sua omissão. O efeito dominó está em andamento. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a sua finalização. Forte abraço.